Mauro, eu sei que você acha ridículo, né, esse posicionamento de dirigentes, de clubes, de nota oficial, mas primeiro partindo do que deu origem a toda essa polêmica, Palmeiras tem motivo, na sua opinião, Mauro César Pereira, para se indignar com esse julgamento do Maurício? E o que você achou da nota de resposta do Flamengo, que já já a gente vai mostrar aqui, Mauro? O assunto é insuportável, né? Absolutamente insuportável. Vou ser o mais breve possível, né? Primeiro, não é verdade que jogadores do Flamengo, do Corinthians não são indiciados. O STJD vive indicando jogador do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Botafogo, de qualquer time. O Pulgar, está vendo aqui, o Pulgar foi denunciado por agressão após expulsão contra o Bragantino, pegou 4 jogos. Em abril, o Carrascal foi denunciado por conduta violenta, também foi suspenso. O Everton Araújo foi denunciado depois da expulsão do jogo contra o Corinthians e foi absolvido. Enfim, essas coisas acontecem, o tribunal muitas vezes se envolve, isso não é o Palmeiras, o Corinthians e tal. Quando o Palmeiras cita o Flamengo reage, o Corinthians poderia fazer o mesmo. Não sei porque o Palmeiras não se limita a fazer a queixa do STJD sem provocar os rivais. Aí fica nessa troca de farpas, que é absolutamente insuportável, muito cansativo. Eu, sinceramente, eu nem leio essas notas, sinceramente, não li, não vou ler, não perco meu tempo com isso. O meu tempo vale ouro, cara. Eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho muito, eu não vou perder um segundo da minha vida vendo o que um cara escreveu lá no Palmeiras, outro respondeu no Flamengo, sabe? O que me interessa é o seguinte: o Palmeiras joga muito menos do que deveria, não está jogando bem, jogou muito mal o seu último jogo, porque o jogo com Vitória não foi jogo, né? Foi um negócio transformado numa outra coisa ali, né? Com aquela arbitragem confusa. E eu repito o que eu disse aqui, não acho que o Maurício teve nenhuma intenção, não, acho que foi acidental. Ele faz um movimento com o braço, aí machucou, aconteceu de fato, não acho que ele quis agredir, não. Como eu acho que o Kaká deveria levar no máximo um cartão amarelo. O que eu questiono naquela arbitragem, eu falei no dia e repito aqui, estava aqui depois do jogo. Eu e o Vampeta estávamos aqui depois do jogo. Eu, você e o Pedro, né? O Pedro. E nós falamos aqui, eu dei opinião. O que me chama a atenção é a diferença de rigor. Muito rigor contra o Vitória e não houve rigor contra o Palmeiras, né? Eu nem olho o VAR nem chama. O outro chama e dá um cartão, depois nem marcar falta e expulsar o jogador. Aí gera o destempero que não se justifica, claro, de um outro jogador que reclama, também é expulso, porque faz um gesto que atinge a arbitragem, aí o cara fica com 9, acabou o jogo, quer dizer, acabou o jogo, é isso que me incomoda. Não teve jogo, teve qualquer outra coisa, que eu não tinha mais nada. E o Flamengo tem que também procurar explicar a sua torcida porque que não joga nada também, porque está tão mal. Porque esse tipo de assunto, gente, só serve para desviar o foco do mais importante, que essas equipes são muito caras e praticam futebol muito aquém do que deveriam, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Acho que isso que importa, isso que realmente interessa ao torcedor. O Palmeirense quer ver o time jogando bem, ganhando, jogando bem, passando confiança para ele. Depois de uma temporada de seca, ganhou esse ano o Paulista, então dá uma atenuada, mas não resolve, né? E o Flamengo, a mesma coisa. Mudança de técnico injustificável, queda do futebol do time. Com esse técnico tinha caído, é verdade, não houve tempo de recuperação, entrou um novo e não está bem, né? Aliás, hoje é aniversário, né, do Leonardo Jardim, ou foi ontem? Acho que foi ontem. E assim foi ontem, Mauro. E assim seguimos, né? Então, eu acho isso um porra, essa guerra de narrativas, de notas oficiais. Eu nem leio. Tem mais o que fazer. Vamos botar aqui, o Mauro nem quis ler, mas para quem tiver interesse, a nota do Flamengo, tá? De resposta ao Palmeiras. Pode colocar aí na tela. O Palmeiras citou o Flamengo e aí o Flamengo responde. Após o retorno da Copa do Mundo, o debate sobre a arbitragem voltou a ocupar o centro do futebol brasileiro. E isso não acontece por acaso. Levantamento do espião estatístico do GE mostra que desde a implantação do ranking do VAR em 2020 até o Campeonato Brasileiro de 2026, o Palmeiras acumula o maior número de decisões alteradas a seu favor, 65. O menor número de decisões contrárias entre os principais clubes do país, 47. E o maior saldo positivo do futebol brasileiro, com 18 aí. Também lidera o número total de intervenções do VAR. O futebol brasileiro precisa voltar a discutir mais o jogo do que a arbitragem. Isso só será possível quando os árbitros adotarem critérios claros
e deixarem de premiar equipes que utilizem a pressão durante todo o jogo como estratégia. As regras devem ser cumpridas por todos, inclusive pelos árbitros. O futebol é paixão e um grande negócio. Por isso, precisa de confiabilidade por quem é incumbido de cumprir as regras do jogo. Olha aí, ó, essa foi a resposta, Flávio Prado, do Flamengo, mostrando que o maior número de decisões alteradas a favor, né, pelo VAR é do Palmeiras e, claro, dando a resposta aí ao adversário, Flávio. Tem fundamento a reclamação do Palmeiras pelo julgamento do Maurício? E outra, tem fundamento o questionamento do Flamengo de que o VAR, desde que foi adotado no futebol brasileiro, beneficia o Palmeiras? Serei sincero, como sempre sou, não leio notas oficiais. Eu acho nota oficial é nota oficial, é interesse do clube. Eu acho que ela está sendo muito prejudicial ao nosso jornalismo, porque as pessoas se acomodaram, elas são simplesmente repetidoras daquilo que interessa aos clubes. Eu gosto muito de matéria investigativa, eu gosto de quando o cara vai atrás, vai procurar coisas, ver as sujeiras que existem nos clubes, existem muitas, né? Então eu não leio nota oficial, porque a nota oficial ela é direcionada para os interesses do clube e eu não sou prestador de serviço de clube. Então eu não leio e cada vez mais está existindo esse negócio, não publico nota oficial nas minhas redes sociais, eu ignoro completamente, então eu acho que é jogada, eu acho que os caras têm que dar a cara. Então o presidente do clube vai lá e fala, eu vou ouvir o que ele vai falar. Quando um diretor vai lá e dá a cara, mas isso eles não fazem, eles ficam fechadinhos lá no canto. Então eles se escondem. E aí eles metem nota oficial, que coisa preparada, já até com segunda intenção, vendendo o interesse deles. Não, às vezes não é nem do clube, é do próprio cara que faz. Então, eu acho que nós, de um modo geral, cada um faz o que quiser como imprensa, mas eu, como imprensa, me nego a ser porta-voz de clube de futebol. Eu não vou ficar lendo nota oficial, dando bola porque eles falam. Nota oficial é interesse deles, não meu. Portanto, eu não dou a mínima bola porque eles escrevem, porque eles falam, porque eu não vou ficar fazendo jogo de cartola, né? Isso aí é jogo de cartola. Se eles quiserem falar, está aberto, minha rede social, com certeza o Jovem Pan, para ouvir o presidente do Palmeiras, o presidente do Flamengo, os diretores do Palmeiras, diretor do Flamengo. Aí, ok, eles vão falar, nós vamos perguntar. Mas sem o jogo de interesse fechado dele. Então, sinceramente, Pilhado, eu não leio nota oficial, não tenho o menor interesse nos esquemas montados por eles ali, com assessoria de imprensa, cuidadosamente pensado. Eu gosto de pergunta e resposta. Ah, mas se fosse a Leila falando ou o BAP falando? O que está dito na nota oficial. Mas eu não leio. Você acha que algum tem razão ou não? Eu não leio a nota oficial, estou sendo muito... Mas eu li para você, você. Mas eu não prestei atenção porque eu não gosto de nota oficial. Estou sendo sincero. A Leila reclamar do julgamento do Maurício por aquele lance, ela tem razão? Tem, ela é presidente do Palmeiras, né? Ela vai olhar o interesse do clube dela. Não, eu tô falando por você, pela sua análise de arbitragem. Ela tem razão, aquele lance do Maurício, você acha que vale um julgamento no STJD ou não? Eu acho que o STJD não é um órgão sério. Portanto, nada que eles fazem lá eu respeito. Você viu que o menino que quebrou a perna do PEC, que teve um julgamento absurdo, ridículo, vergonhoso, que é negócio de 180 dias para eles te mostrarem, ele está com efeito suspensivo, ele já vai jogar hoje contra o Corinthians. Esses caras não são sérios, eles gostam de aparecer, eles fazem esquema montado, o cara já sai com o julgamento pronto. Aquela história de que a prova era forjada e tal, isso é tudo bobagem. O julgamento deles já estava montado. Eles iriam dar pena máxima para aparecer, para mostrar a severidade. Eu já contei mil vezes a história do pica-pau aqui, que um amigo meu era o advogado Marcelinho. Na hora de colocar a prova, ele colocou o desenho do pica-pau e o Marcelinho foi absolvido do mesmo jeito, porque a ordem já era essa. Então, quando eles foram pro julgamento... Essa história é real. É real. Vanderlei Nogueira estava presente e tal. A ordem era... O Pilado, eu já falei várias vezes o resultado de julgamento aqui antes. Então, eles já saíram para julgar o menino de Internacional, ele pegaria pena máxima, de qualquer forma, com prova falsa, não e tal. Aquela história de que a auditora de última hora mudou, cascata, é tudo montado. E aí eles vão tirando, como eu falei, agora o menino já vai jogar, já teve, eles sabem que fizeram uma coisa absurda e o menino já vai jogar hoje. Então, esses tribunais eu não levo nada a sério. Mas, claro, a Leila vai defender os direitos do Palmeiras
E se fosse a Leila no lugar do BAP e o BAP no lugar da Leila, eles iam fazer discursos exatamente opostos. Sempre eles vão olhar o lado deles. E como eu falei, como eu não estou preocupado nem com o Palmeiras nem com o Flamengo, isso é problema deles. Claro, respeito os dois. São os dois grandes times do Brasil, os dois realmente grandes nesse momento. Mas essas notas aí é tudo jogo de interesse. E tribunal também. Tribunal é jogo de interesse. Eles gostam de aparecer, eles gostam de mostrar. E os julgamentos são todos armados antes. Você já sabe o que vai acontecer. Tem nada ali na hora. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, é aquilo que você falou do Maurício. Se eles quiserem... É legal, né? Maurício, Palmeiras e tal, chama atenção. Mas realmente não dá pra levar a sério o que esses caras fazem, não. Nessa do Flávio, né, eu até discordo completamente dele. Eu sou muito a favor dessa punição pro Vitor Gabriel e para qualquer um que tire outro jogador de campo por muito tempo por entrada criminosa, tá? Eu sou. Porra, é muita sacanagem você tirar o cara de campo por meses e meses com uma entrada escrota daquela. Uma entrada, porra, na perna mesmo, forte do jeito que foi. Eu acho, por mim seria sempre assim. Por mim, tem jogador machucado por muito tempo, por entrada forte, né? Essas entradas desproporcionais. Claro que eu não tô dizendo uma entrada, um carrinho normal, o cara torceu. Mas pela entrada do cara, fraturar ou romper ligamento, eu sou muito a favor. Do cara ficar o tempo que for falar, mas coitado, ele se arrependeu. Tá bom, mas vai servir de exemplo pros outros não fazerem mais, pô. Se não, cara, vai ficar sempre essas entradas criminosas, aí o cara que tem talento vai ficar lá 5 meses fora e o outro vai voltar a jogar normalmente. Nisso eu penso diferente do Flávio. Bom, a gente tem que falar, né, dessa situação. Antes, pra você, Vamp, você acha que algum tem razão ou também não quer falar das notas oficiais? Porque eu acho que vale a pena, porque é posicionamento de clube, são dois clubes rivais. Eu acho que o Palmeiras tem razão na reclamação dele. Não acho que o Maurício mereça julgamento por aquele lance, não acho mesmo. Mas também aí querer comparar com o lance do Pulgar, que foi totalmente diferente, o do Ranieri. Aí eu acho que o Palmeiras pede também a confusão. E o Flamengo responder, eu acho que é o Flamengo, e aí sendo sincero, querendo construir uma cortina de fumaça em cima da crise que ele está passando. Que se dane o Palmeiras. O Flamengo tem que estar preocupado em explicar o futebolzinho que ele está jogando, Vamp. Aí essa narrativa, Tico, aí todos os clubes, né, da Série A, Série B, a gente vê aí. Todos os clubes, cada um vai defender o seu. E vai, lógico que um vai pegar mais no pé um do outro, porque os dois estão ali na corrida pro título, né? Então toda rodada, um vai ficar olhando pro outro. O que me surpreendeu ainda é que ninguém falou, sabe o quê? Por exemplo, assim, dentro da tabela, né? O Palmeiras já joga 2 jogos sabendo o que o Flamengo fez antes. As 2 últimas rodadas, o Flamengo jogou primeiro que o Palmeiras. E parece que não conta, mas isso conta pra caramba, pra você saber o que o outro, seu principal rival, fez antes de você jogar, né? Isso pode se inverter lá no segundo turno. Quer apostar que ainda vai dar o que falar isso aí? Mas por que a gente joga primeiro, ele joga segundo, já sabendo o resultado? Como está na 21ª rodada, mas quando estiver faltando lá, o segundo turno está começando agora, vão questionar isso lá na frente. Pode ter certeza disso. Que realmente, né, acaba sendo uma vantagem, realmente, você jogar depois, sabendo o resultado. É bom, porque mas também não acho que é por isso que o Palmeiras está liderando. Já falei isso aqui algumas vezes. É pelo futebolzinho fajuto que o Flamengo tá jogando.